Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai conversar sobre as musas, as filhas de Deus e Mnemosine, as famosas musas inspiradoras. A gente vai entender um pouco quem elas são, cada uma delas, né, a história delas, e entender um pouco, assim, esse termo que a gente fala, a minha musa, fulana é minha musa, né? Entender de onde vem e o que elas deveriam de fato nos inspirar. Ok? Então, para falar das musas, a gente começa falando de como elas nasceram. E as musas são filhas de Zeus com Mnemosine. Mnemosine é a deusa da memória. Você sabe quando a gente fala assim, vamos fazer um mnemônico para lembrar das coisas, né? A gente, quando dá técnica de estudo, fala muito disso. Os mnemônicos têm a mesma origem aí de Mnemosine, deusa da memória. E por que Zeus resolve ter as filhas com a memória? Ele resolve ter essas filhas justamente quando acaba a sua grande luta contra os titãs, né? Os olimpianos, que vão ser os deuses do Olimpo, contra os deuses titãs, onde inclusive está o pai de Zeus, Cronos. Quando ele consegue então vencer o seu pai e se estabelecer, né, como o deus que a partir de agora vai ser o deus principal da dinastia, ou seja, ele acabou de ter muitos fatos heróicos, batalhas, atos grandiosos que foram feitos e que ele não queria que fossem esquecidos. Ele não queria que essa luta fosse caída no esquecimento. E para isso, então, ele tem as filhas como Mnemosine, que são as 9 musas, que vão inspirar essa lembrança aos homens, vão inspirar nos homens os atos que foram da batalha, o heroísmo, a vitória, os dons de Zeus e de todos os deuses que participaram. Então ele tem as filhas como Mnemosine e as musas então cantam, louvam toda essa coragem, todos esses feitos, né, dos deuses olimpianos durante essa grande batalha, essa grande guerra. Tá? E eles faziam cortejo com o deus Apolo. Elas depois vão ser muito associadas a Apolo, porque elas vão inspirar agora, as musas vão inspirar diversos tipos de arte. E Apolo é muito associado à arte, né? Você vê que Apolo leva a sua lira, toca sua música, né? Lembrando que a lira de Apolo e as 4 cordas que ele tem são a harmonização da própria personalidade do ser humano, né? Que é o instrumento mais belo e mais difícil, diga-se de passagem, né? Mas que quando a gente consegue utilizar bem, gera uma música maravilhosa, né? Então Apolo, ele é o cantor, ele é o artista e nada mais natural de unir as musas a Apolo. Então quando você vê um cidadão com uma lira, né, e 9 mulheres em volta, em qualquer pintura por aí, tenha certeza que você está na frente de uma pintura de Apolo e as 9 musas, ok? E o que é o museu, gente? O museu é o lugar onde vivem as musas, né? Diz que elas crescem num local perto justamente do Olimpo, do Monte Olimpo. E esse local fica sendo conhecido como museu. O museu é o lugar onde crescem, né, as próprias musas. E também a arte das musas, depois que é conhecido como a música. Hoje em dia a música é só instrumentos, né? Mas de início a música é a arte inspirada pelas musas, ok? Então você vê que as musas estão presentes em diversos momentos, né? Em diversas palavras aí que a gente usa cotidianamente. E eu vou trazer aqui para vocês, para falar das musas, uma pintura específica que eu gosto demais, que é de Rafael de Sanzio. Lembre-se você, na sua última viagem para a Itália, quando você esteve lá no Museu do Vaticano, antes de entrar na Capela Sistina, você passou por essa sala aqui. Essa sala tem uma pintura muito conhecida, né, que é a Academia de Atenas. Normalmente a gente, né, fala bastante dela. Mas na frente tem uma outra pintura feita por Rafael de Sanzio. Na verdade, todo esse ambiente, né, essa estante della Segnatura, foi pintada e decorada, né, o teto, os afrescos, enfim, tudo foi feito por Rafael de Sanzio e sua equipe. E ele escolhe, então, uma forma de representar as musas. E está aqui as musas, né, você está vendo ali as musas e Apolo. Então desse lado aqui você tem a Academia de Atenas e aqui o Monte Parnaso, certo? Vamos dar uma olhadinha mais de perto? Ó, essa aqui é a pintura que está lá.
Aqui Apolo, ele substituiu a lira por um instrumento da época renascentista, né, que vai ser aqui mais ou menos o avô do violino. E Apolo, ele tá com as musas aqui do lado, ó. Desse lado aqui a gente tem 1, 2, 3, né, de um lado a gente tem 4, 3 em pé e uma sentada, e do outro lado também. A gente vai ter 4 e uma sentada. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas eu juro que está aqui, viu, gente? Então a gente tem Apolo e de um lado 4 musas e do outro lado 5 musas, ok? Agora a gente vai ver um ladinho deles específico para a gente identificar e falar um pouquinho de cada uma dessas musas. Aí depois eu volto para esse geralzão aqui que eu ainda tenho observações. Então, do lado da pintura a gente tem 4 musas, 3 em pé e uma sentada, como vocês estão vendo aqui. E quem são essas moças, né? Essa aqui que está sentada, ela vai ser Calíope. Calíope é a da bela voz, certo? O que significa o nome, né? E ela é a musa da eloquência e da poesia épica. Aqui, gente, eu vou falar o nome das musas. Quem estiver escolhendo nome, não é para dar nome para menina, tem uns monte de nome bonito aqui para vocês escolherem. Começa por ela, né? Calíope, tá ela aqui. Depois você tem aqui Clio, que é a que confere fama, é a musa da história. E aqui é importante a gente entender uma coisa em relação às musas. As musas não inspiram qualquer coisa. Não inspiram qualquer coisa. Por exemplo, não existe a musa da pintura. Não existe. Não existe a musa da escultura. Não existe também. Não tem. As musas é interessante porque elas inspiram artes aonde a gente precisa estar presente. Eu já explico para vocês. Por exemplo, para eu fazer uma poesia, né, esquece internet, tá, gente? E mesmo nela, mas para que a poesia se expresse, eu preciso que alguém fale. Para que exista o canto, eu preciso que alguém cante. Para que exista a dança, eu preciso que alguém se movimente. São artes que existem enquanto a pessoa faz. Uma pintura, uma escultura, ela é feita naquele momento e depois ela é deixada, né? Ela tem uma existência depois. E você fala, mas a poesia também está lá escrita, ela continua existindo. Mas precisa de alguém ler, precisa que alguém recite aquela poesia. E por que isso é importante? Porque você precisa ter a pessoa, você precisa doar um pouco da sua vida para que aquela arte exista. E é justamente nessa doação que chega a musa. Percebe? Então não é quando eu faço algo e deixo, é como se as musas, toda vez que aquela arte fosse nascer, aquela poesia fosse ser recitada, aquela música fosse ser cantada, naquele momento a musa surge como essa inspiração, como essa conexão que a gente faz com a arte no momento em que a gente dá a própria vida para trazer essa beleza ao mundo, para trazer a inspiração da musa ao mundo, ok? Então as artes que são inspiradas, elas precisam da nossa presença. E aqui a gente tem a musa da história, a que confere fama, né? Por quê? Clio dá fama para as pessoas, não dá só carro, né? Não é só carro que ela dá, não. Ela dá fama também. Porque a fama, a fama real, ela vem através da história. E a história é uma arte que, para ser feita, precisa da nossa vida. Entende? A gente precisa viver para que exista a história. E por isso você tem uma musa para inspirar esses atos, inclusive heróicos, né? Que vão fazer a própria história. E aqui é interessante, gente, um parênteses, porque tem um ser, uma divindade menor, digamos assim, que é uma fama fake, certo? Não é uma fama de verdade, não é a fama de Clio. A fama de Clio é o quê? O tempo passa, né? E a pessoa vai tendo os seus atos registrados pela história. A gente fala assim, eu quero deixar minhas pegadas na história. Né? Eu não quero ser apagado pela história. Então é bom você se entender com Clio, certo? Porque é ela que vai decidir aí se você vai deixar as suas pegadas ou se você vai ser apagado. E por outro lado, tinha uma divindade menor na Grécia, gente, ela é muito engraçada, e ela é bem isso mesmo, que se chamava Fama também. Só que esse ser,
ele é a fama fake, né, que eu tô falando. Ele era um ser, assim, tipo, meio uma bola, meio oca, que tudo que você falava para ela, ela aumentava. Então você falava assim, fulano ganhou R$1, ela reproduzia, fulano ganhou R$100. Ela fala, fulano, ele é um pouco covarde, fulano é super corajoso. Ela fazia uma fama fake, né? E aí depois, enfim, aconteciam as histórias, mas ela aumentava tudo que ela ouvia. E ela era conhecida também como fama. Então, a fama real é a de Clio, certo? É aquela que é verificada pela história, pelo tempo. Por isso que Clio é a musa que traz fama, ok? Aí você tem Euterpe, é a que dá júbilo, né, que dá alegria, que é a musa da poesia lírica, tá ela aqui, né, representada. E aqui, ó, a gente já deu uma olhadinha, né, Euterpe tá de verde. Aqui do outro lado agora a gente vai ver a musa da comédia, que é Thalia. Você está notando que ela está segurando a máscara da comédia, né, junto com ela? Era o símbolo. A gente tem aquele símbolo do teatro, que é a máscara da comédia e da tragédia, né? Então, são os símbolos justamente das musas da comédia e da tragédia. E aí eu vou fazer um outro parênteses e lembrar vocês que a comédia, na antiguidade, não era a comédia que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem muita comédia como rir das outras pessoas. Não aconselho, inclusive, viu, gente? É muito, muito mal pra gente, pro outro, não agrega nada pra ninguém. Você gosta de ficar rindo dos outros caindo, dos outros se machucando, certo? Não é essa comédia. A comédia de verdade que a Grécia fazia é um rir de si mesmo. Era fazer com que você identificasse as coisas absurdas que a gente faz. Então, às vezes você está vendo uma comédia e aí, sei lá, você é uma pessoa muito neurótica com limpeza. E aí você vai numa comédia, vê uma pessoa neurótica com limpeza, aquilo chega a ser engraçado. Mas por que a gente ri muito? Porque a gente se identifica. Então, no momento em que eu me identifico com alguma coisa dentro da comédia, eu acho isso engraçado e é mais fácil para que eu aceite isso dentro de mim, ok? Então, a comédia era totalmente diferente da comédia, né, que a gente está acostumado a ver hoje. E do outro lado, então, de Apolo, a gente tem as outras 5 musas, né? A gente tem essa que está de costas aqui, ela está sempre, né, fora da área, já vamos ver quem ela é. Então, a gente tem aqui Érato, né, que está com seu instrumento e que é a que faz a poesia lírica, a que desperta o amor. Muitos colocam como poesia erótica, justamente porque ela é associada ao despertar do amor, das paixões, tá? Aí é a questão da tradução. Então ela entra como sendo a arte de despertar o amor nas pessoas, né? Que tem contato com aquele tipo de poesia. Então o amor a gente já viu quando falou aqui no canal da deusa Vênus, né? Existem vários tipos de amor. Eu posso ter o amor ágape, o amor filos, né? O amor eros. E Erato justamente trabalhava com despertar, né? Todas essas dimensões do próprio amor. Agora a gente tem Melpomene. Gente, eu juro para vocês, esse é um dos meus nomes preferidos. Melpomene, né? Você imagina você assim, você põe Melpomene no nome da criança, você fala, Melpinha, volte aqui. O que você está fazendo aí? Melpomene agora. Pode devolver o brinquedo do seu irmão. Não, vai ser legal. Então, Melpomene significa a cantora, né? O coro, e ela é a musa da tragédia. Você fala, Renato, mas por que a tragédia tem como nome, a musa tem como nome o coro, né? Essa cantora? Porque as tragédias antigas, gregas, elas tinham sempre um coro. Então você tem os personagens lá fazendo suas cenas e do lado um coro, e esse coro ele tinha um impacto assim, né? Quando ele entrava, ele trazia força, ele trazia profundidade ali, e normalmente o coro falava as coisas dos deuses, do destino, das leis e tal, atuando ali naqueles personagens, certo? Então por isso que a musa, tô sempre querendo falar Deus, ó gente, mas é a musa, se eu falar Deus aqui vocês trocam, viu? É a musa, então, da tragédia. E você vê que ela tá segurando a máscara, né? A máscara da tragédia, que é um cidadão triste aqui. Aqui nem dá para ver ele muito triste, né? Porque a mão tá aí em cima, mas né? A tragédia é um triste e a comédia é uma pessoa alegre.
Aqui tem terpsícore. Eu gosto de uma tradução desse nome que significa a rodopiante, aquela que rodopia, né? Por que eu gosto do rodopiar? Porque o rodopiar é circular, e o circular a gente sempre pode associar aos ciclos da natureza, né? Aos movimentos circulares do universo, dos planetas em relação ao Sol, dos ponteiros no centro do relógio, da roda, enfim, dá para fazer várias associações aí bacanas. E ela então é a musa da dança, né? Quando você tem que estar lá presente, colocando sua energia, movimentando seu corpo, mostrando domínio, né, do seu corpo físico para poder trazer beleza. Então tá aí a terpsícore, ok? Aqui a polímnia, que é a musa da música sacra. E o nome dela, poli, né? Poli é sempre muito, poliedros, né? Muitos lados, né? O poli, esse nome sempre significa muito. Então, polímnia vai ser a de muitos hinos, a de muitos sons, né? E vai ser a musa, então, da música sacra, aquela música que eleva a gente e conecta com o divino, ok? E por fim, tem aqui a Urânia, né, que é a musa celeste, que é a musa da astronomia. Ela, gente, ela é sempre meio mal educada assim mesmo, tá? Ela normalmente é representada ou de costas, né, ou então assim, meio divagando e tal. Normalmente ela tem um compasso e uma bola que representa a abóbada celeste justamente, né? Então ela é meio desligada assim das coisas, tá? E é interessante você botar aí a astronomia, uma musa para a astronomia, que é uma arte e que você precisa estar presente. Por quê? Porque é você que vai observar a lei da natureza nos astros. Então, quando você estiver olhando aquele céu maravilhoso, sabe, aquela noite escura com aquele monte de estrelas maravilhoso, você vai estar sendo contemplado pela musa Urânia, ok? E aqui, então, fechando a nossa explicação, eu queria só fazer mais um comentário sobre essa pintura de Rafael de Santos, que é um pintor renascentista, que é interessante porque ele coloca diversos personagens aqui, né? Apolo e as musas, e aqui ele está falando da arte renascentista. Eu não podia deixar passar em branco, né? E só um detalhezinho para vocês. Aqui, ó, cego, né? Ele coloca Homero. Homero traz, né, muito do que a gente tem aí da mitologia, né, dos hinos aos deuses, às musas, enfim. Muita coisa que a gente conhece de mitologia, né, praticamente tudo a gente deve aí a Homero. E acredita-se que ele era cego, ok? E aí tá ele representado aí do lado de quem? De Dante, gente. Tá vendo Dante aí do lado de vermelho? Píndaro também, grande poeta. O que você tem? Rafael está trazendo assim, olha, o Dante de hoje, o Dante renascentista, né, no mesmo nível ali do Homero grego. Então eles estão trazendo, a Renascença está fazendo renascer os grandes nomes da antiguidade em grandes nomes da época renascentista, assim como Homero e Dante, né, e Píndaro que ele coloca aqui. Gente, então era isso que eu tinha separado para falar das musas. E aí, né, só um exemplo, né, quando vocês verem uma obra, uma pintura, falei, né, que tem um cidadão no centro com uma lira, tá vendo ele aqui, ó? Tá o cidadão no centro com uma lira. Normalmente ele tem, né, os louros da vitória ali, que são característicos de Apolo também. E um monte de mulher em volta, você dá uma contada que deve ser 9. E essas 9, então, elas você já sabe que são as musas, aí é brincar de descobrir quem é quem. Por exemplo, aqui a Urânia, ó, tá vendo que eu falei para vocês que ela tá sempre assim, meio olhando pro nada, e aí você tem aqui embaixo a abóbada celeste, um compasso, né? Você tem todas as musas, eu não vou falá-las agora, vou deixar como exercício para você, certo? Dá um pause no vídeo e tenta descobrir quem são essas musas, né? Cada uma das que estão aqui do lado. A Clio da história dá para ver, né, gente? Então faz esse exercício, se divirta com essa pintura, com todas as pinturas aí das musas que você encontrar, tentando saber quem é quem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no nosso próximo encontro.